boa tarde. Está começando mais uma semana e hoje eu recebo aqui no programa Resenha o Defensor Público Geral do Estado, Alberto Bastos. Alberto, boa tarde, seja bem-vindo à Resenha, tudo bem? Boa tarde, Etevaldo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. O senhor assumiu a Defensoria agora em junho, né? Para o biênio 2018-2020. Muitos desafios? Bastantes. A gente pensa uma Defensoria Pública mais resolutiva. E para que a Defensoria Pública seja mais resolutiva, a gente tem que focar bastante na conciliação, na resolução administrativa dos conflitos. E além disso, o outro desafio é dar mais capilaridade à Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Hoje, a Defensoria Pública está presente em 39 comarcas das 113. Então, isso impõe como obrigação da gestão em aumentar a capilaridade da Defensoria Pública e também mudar a metodologia de atendimento, para que ela seja prioritariamente resolutiva na parte da conciliação. Alberto, aí tem uma questão que eu acho que é fundamental para vocês. Você falava onde está a Defensoria, isso daí em torno de 34%, 35%, né, de cobertura do Estado. Isso é uma demanda já antiga de vocês, inclusive, né, da Defensoria Pública. Como sanar isso? Como avançar em relação a isso? Se não me engano, tem uma emenda constitucional de 2014, né, você pode me corrigir, mas é uma emenda constitucional de 2014, que estabelece um prazo até 2022 para que se tenha cobertura, né, a Defensoria esteja em todos os municípios. Como é que vocês imaginam, planejam alcançar esse patamar e efetivamente sanar esse déficit aí que vocês têm em relação ao Estado do Maranhão? Perfeito, Etevaldo. Existe uma emenda constitucional que prevê, aonde estiver uma unidade jurisdicional, onde tiver uma comarca, tem que ter um defensor público. E a gente tem um caminho muito grande a percorrer, uma vez que nós somos em 39 das 113 comarcas. Você tem 80 aí, digamos, em aberto, né? Em aberto, exatamente. A gente está ocupando, como você mesmo bem disse, 34%, 35% das comarcas atualmente. Então, acho que o primeiro ponto é a sensibilização junto ao Poder Executivo, para que haja um incremento um incremento orçamentário para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Além disso, a gente está estudando maneiras dessa interiorização ser cada vez mais econômica. Como, por exemplo, a gente está estudando, já está pelo setor de engenharia, eu pedi para elaborar um estudo de implantação de núcleos no interior do Estado por meio de containers. Os containers já são adaptados para... Ele prevê também a possibilidade de redução do calor, de poluição sonora. Isso tudo já foi estudado pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão e a gente pretende colocar como proposta de crescimento na instituição, como uma forma mais econômica, a instalação de containers, porque não só barateia na construção, como também evita da Defensoria Pública ter que pagar aluguéis. Então a manutenção barateia de forma significativa. É mais de 60% dos gastos que eu teria de custo se fosse fazer uma obra física e tal. Perfeito. Se eu tivesse que arrumar um local, fazer uma construção desse local, fazer uma reforma para adaptar às necessidades de um núcleo e também aparelhá-lo. Então a nossa meta é, primeiro, reduzir o custo de instalação de um núcleo do interior. E a partir desse momento, tentar sensibilizar cada vez mais junto ao Poder Executivo, já que a Defensoria Pública tem autonomia, ela recebe o seu duodécimo, é necessário que haja um incremento orçamentário. Havendo esse incremento para a gente potencializar as nossas atuações e aí sim levar um instrumento relevante de cidadania para a população pobre do Estado, porque sem a Defensoria Pública, a população pobre ela não consegue ter o acesso a direitos. Então, a gente entende que isso deve ser uma prioridade para que a gente possa cada vez mais aumentar a nossa gama de atuação. O senhor frisou bem, vocês têm orçamento, né? Já tem o quê? 6, 7 anos que é orçamento próprio da Defensoria? Mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. E o orçamento hoje vai para quê? Doutor Alberto, isso vai para onde esse orçamento hoje? Cobre o quê? Fundamentalmente a Defensoria Pessoal? Qual o custo disso? Hoje o orçamento da Defensoria ele é basicamente para custear as despesas. Dá para a gente pagar os defensores, os poucos servidores que nós temos e também os estagiários e todas as despesas de custeio dos núcleos do interior. A gente está com um projeto também que está para ser implantado agora no mês de agosto, de consumo consciente. A gente está estimulando os coordenadores de núcleos do interior a reduzir o consumo de água, energia e material de escritório.
Então a gente colocou como meta uma redução de 10% para cada um desses itens, e a partir do momento em que aquele coordenador, aquele núcleo conseguir atingir uma meta, ele será premiado. Não haverá uma premiação em pecúnia, mas será um reconhecimento pelo esforço desse colega e de todos os servidores que estão naquele núcleo para tentar diminuir a despesa. Então, uma outra alternativa que nós estamos é tentar otimizar cada vez mais os recursos da instituição. Um outro gasto muito grande que nós temos, Etevaldo, é a colocação de veículos. Apesar de não ter uma frota muito grande, nós percebemos isso. Então, eu já pedi para que haja um estudo dentro da própria Defensoria Pública e a gente elabore uma nota no qual inicia um procedimento licitatório para contratar uma empresa para efetuar transportes de defensores e servidores por meio de aplicativo. Isso já foi feito pelo Ministério do Planejamento em Brasília, também já foi feito pelo governo de Goiás. Então a nossa meta é trazer isso para a Defensoria Pública e reduzir também esse custo em 50% a 60%. Por exemplo, quando você fala locação de veículos, o motorista, por exemplo, está incluído com vocês, quer dizer, do serviço de vocês. Para você ter uma ideia, quanto sai o carro? Um carro locado com motorista em torno de R$5.000, sem falar do combustível. Claro que você não vai ter a despesa com a manutenção, por esse aspecto ela acaba até sendo vantajosa. Vantajosa, quer dizer. Porém, a gente entende que se você contratar um aplicativo, para você gastar R$5.000 com esse aplicativo e ainda não ter que gastar com combustível, já vai ter uma pessoa lá dirigindo, nem com manutenção. Né? E é por demanda. O carro pode estar parado amanhã, parado uma parte do dia, quer dizer assim, você tem uma... Perfeito, otimiza. Otimiza esse recurso, otimiza o uso do serviço também, né? Necessariamente eu vou ter o uso efetivo do carro para aquilo que eu vou fazer, quer dizer, o carro não está ali para o... Né? Não é para assim, vamos ali rapidinho. Não, você vai fazer o quê? Você vai daqui para o fora, daqui para o fora, do fora para cá, quer dizer, você não vai depender de uma estrutura que eu tenho de chamar o motorista, chamar um carro, chamar não sei quem, né, deixar não sei aonde, volta, nesse trajeto se demanda, né, um novo veículo, quer dizer. Exato. Otimizar os recursos. Otimizar os recursos, né? Já são escassos, então a gente tem que realmente implementar medidas que visem a aumentar o nosso potencial de trabalho. Esse é o grande foco, aumentar o potencial de trabalho da Defensoria Pública. Quantos defensores nós temos hoje no Maranhão? Hoje no estado inteiro? Nós temos no estado inteiro 186 defensores. A maioria deles está na capital, porque aqui é onde concentra o maior número de varas, de unidades jurisdicionais, e nós temos 38 núcleos no interior. A gente conversava ainda há pouco, aí se eu explicava, que concurso tem havido, né? O que na verdade é que também tem um número razoável de defensores que passam os concursos em outros estados, no estado de origem, outras carreiras no meio jurídico e acabam, né, deixando a defensoria. Quer dizer, isso de fato também tem afetado, né, o quadro de defensores no estado, ou isso dá para minorar com novos concursos públicos, doutor Roberto? A gente percebe que existe uma evasão quando o defensor ele não é aqui do estado, ele acaba passando no seu estado de origem e acaba retornando para esse estado de origem. Só para você ter ideia, nos últimos 4 anos nós perdemos em torno aí de 30 a 40 defensores que houve a reposição, que eles foram para os seus estados de origem e houve a reposição. Mas um dado interessante é que de dezembro de 2014 nós tínhamos 167 defensores. 2014, quer dizer, 4 anos atrás. 4 anos atrás. E hoje nós temos 186 defensores. Então, um acréscimo realmente da carreira foi em torno de 19 defensores. Percebe-se que a gente precisa avançar e crescer um pouco mais também com relação ao número de defensores. A gente conversava ainda há pouco, e aí, judicializar. Se na sua fala inicial você falava de conciliar. Se judicializa muito ainda, né? A defensoria é muito utilizada nesse contexto, né? Como equacionar isso? Como você olhar para a defensoria, uma perspectiva, então, de quem procura a defensoria, uma perspectiva de que se resolve isso mais rápido de um outro modo, não judicializando uma ação, uma causa que a gente sabe lá quanto tempo, né, isso se soluciona, se resolve no processo judicial. Como é que pode equacionar isso? Como você pode chegar nesse lugar que o senhor bem colocava de poder conciliar e judicializar menos, né, nesse contexto que a gente vive hoje? Perfeito. Só para te dar um exemplo de números sobre o número de judicialização da Defensoria Pública do Estado, só no ano de 2017 foram 57 mil petições elaboradas pelas 57 mil? É um número muito alto.
Então, a gente pretende, primeiro por meio de parcerias, fazer com que a gente tenha uma atuação mais resolutiva. Semana passada, nós firmamos uma parceria com o Tribunal de Justiça, pelo qual criamos um fluxo do qual os assistidos, eles irão, quando procurar a Defensoria Pública, ser encaminhados diretamente para uma conciliação, no prazo de 20 dias úteis. Então, o defensor, ele acompanhará essa conciliação e pode ser que o caso seja resolvido em 20 dias úteis. E só para você ter ideia, isso vai começar na área de família. Na área de família, a Defensoria Pública atua mais ou menos em 80 pessoas por semana. Então, eram 80 ações ajuizadas por semana. A nossa meta é diminuir esse número de ações ajuizadas e mais, resolver o problema do assistido. E resolver o problema do assistido é prestar o acesso, é prestar um serviço no qual possibilita o acesso à justiça de uma maneira mais eficiente e mais célere. E naqueles casos em que não houver a solução administrativa do conflito, nós iremos ingressar com uma ação judicial prontamente. Já vai ter uma estrutura no local mesmo, onde não foi feito o acordo, para evitar que o assistido retorne, já tem poucos recursos financeiros para gastar com passagens. Então, com essa sensibilidade, a partir do momento em que não houver o acordo, a gente tem que fazer a judicialização. E o outro ponto, para que a gente possa também alcançar a conciliação no interior do Estado, há uma necessidade premente de que esses núcleos do interior tenham pelo menos um assessor jurídico. Hoje não tem. Os núcleos do interior não têm um assessor jurídico. Então, a gente está trabalhando isso junto ao Legislativo, junto ao Poder Executivo, para que a gente possa disponibilizar esse profissional no interior do Estado e, assim, otimizar os atendimentos, focando sempre na resolução do problema para o assistido. O assistido, ele não vai lá, busca a defensoria para judicializar, ele busca para resolver o problema. Então, a partir do momento que a gente tem um mínimo de estrutura para poder resolver esse problema, o acesso à justiça ele vai ser mais célere e eficiente. Roberto, tem o quê? Nesse caso, núcleos do interior, você tem um defensor só? Tem o quê? Um defensor, estagiários, tem o quê? O defensor e... Como é que funciona isso? Depende uma situação muito de um lugar assim, bem específico. Depende muito do lugar, mas em regra geral, como é formado lá o corpo da Defensoria Pública no interior? É o defensor, às vezes um ou dois, a depender do número de varas que tem naquela comarca. E também um profissional terceirizado que fica na recepção, e os 2 estagiários. Basicamente, essa é a estrutura dos defensores públicos. Então, pode-se perceber que é uma estrutura muito pequena, haja vista que, para prestar um serviço de assistência jurídica de forma de qualidade, eficiente, o defensor público ele tem que comparecer às audiências, ele tem que minutar as petições, ele tem que atender as pessoas. Então, ele acaba, a única ferramenta para ele disponível é a judicialização. Então, ele acaba judicializando de forma demasiada. E conciliar nesse modelo fica difícil, né? Fica muito difícil. Apesar de, isoladamente, alguns núcleos conseguem fazer a conciliação, eles marcam a semana da conciliação, mas é muito sacrificante, é difícil. Então, a gente pretende padronizar o atendimento da Defensoria Pública focado na priorização da solução administrativa do conflito. E para isso, com o menor custo possível para o Estado, para a Defensoria, para o cidadão. Porque o dinheiro que vai da Defensoria Pública é o dinheiro público. Então, a gente quer otimizar cada vez mais. Então, a melhor forma que a gente vislumbra é a contratação desse assessor jurídico por núcleo. Ele não assessoraria o defensor, mas sim o núcleo, para auxiliar no trabalho da conciliação. Tranquilo. Roberto, deixa eu ver o intervalo da resenha, tá? E a gente volta já. Voltamos já. De volta com o programa Resenha, ao vivo, aqui ao meu lado, o Defensor Público Geral do Estado, Alberto Bastos. Alberto, você, ainda há pouco no primeiro bloco, falava de demanda no direito da família. Além de demanda ligada à questão da família, o que mais vocês recebem na Defensoria, o que mais chega para vocês? A Defensoria Pública, ela atende na maior variada gama de direitos, né? Mas principalmente, aqui na capital, a demanda maior, ela podemos elencar a área da saúde, uma demanda muito grande, além da área da família. Que ela lidera, né, o número de atendimentos. Na área civil, na área da criança e adolescente também tem muita demanda, e também na área do consumidor e execução penal. Essas são as áreas na qual a Defensoria Pública ela atende demais. Hoje, aqui na capital, o núcleo de execução penal ele atende quase que 90% dos presos da unidade prisional, porque a maioria deles eles não têm
condições financeiras de contratar um profissional para fazer a defesa. Então, a Defensoria Pública acaba fazendo realizando a assistência jurídica desses presos aqui da capital. Na saúde A saúde é campeã também. Medicamento, internação, o que funciona na saúde com vocês? As pessoas buscam negativa de atendimento de plano de saúde, falta de vagas, falta de leitos de UTI, fornecimento de medicamentos. Então são situações como essa que acabam aumentando também o número de demandas na Defensoria Pública. A gente está pretendendo criar um fluxo junto à Secretaria Estadual de Saúde, também à Municipal, para que a gente possa criar uma solução administrativa do conflito. Hoje existe uma forma incipiente, o PAS, Portal de Atenção à Saúde, que é no próprio WhatsApp, mas fica algo entre os defensores e alguns profissionais da área de saúde que ficam conversando para tentar dialogar a respeito de alguma demanda. Só que fica muito solto, então a nossa ideia é sistematizar, colocar isso num sistema mesmo. Sim. E aí deixar com que as informações... compartilhado entre vocês, né, Secretaria de Saúde, enfim. Perfeito, de forma que a gente pode consultar o histórico, como é que está sendo o encaminhamento daquela demanda. Então a gente pretende dar uma profissionalizada, dar um aprimoramento melhor a esse canal e aí sim tentar promover um serviço de mais eficiente e célere. Roberto, antes de falar de prêmios que vocês ganharam nos últimos anos com o Inovare, eu queria saber assim, e aí para o nosso telespectador, quem pode acessar a Defensoria? A quem vocês atendem na Defensoria? Qualquer cidadão pode acessar? Ou como é que funciona esse atendimento? A Defensoria Pública, ela atende aquelas pessoas que são hipossuficientes, são aquelas que também estão em situação de vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo. Hipossuficiente, de acordo com os nossos critérios, são aquelas pessoas que recebem até 3 salários mínimos. A renda familiar da família é de até 3 salários mínimos. Então, eles são considerados de baixa renda, portanto, eles podem acessar o serviço da Defensoria. Sim. Mas existem também situações de vulnerabilidade, como a situação de idosos, de crianças, em que, dependendo do caso concreto, não se afere naquele momento a hipossuficiência econômica, mas sim a vulnerabilidade, a situação com a qual ela se encontra, o que também faz jus ao atendimento da Defensoria Pública do Estado. Se você citou ainda há pouco, o atendimento de execução penal. E tem um trabalho, né, de vocês na Defensoria, na verdade são um consumidor, isso na área penal, na área criminal, que vocês ganharam no Inovare. O Inovare é importante, né, no meio jurídico brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o que foi esse projeto, como levou vocês, né, a ganhar esse prêmio? O que era, na verdade? Nós ganhamos 2 projetos, com 2 projetos do Prêmio Inovare, um no ano de 2014, outro no ano de 2016. No ano de 2014, foi um projeto pelo qual facilitava o reconhecimento por parte dos pais que estão custodiados, que reconheciam a paternidade no momento que estão custodiados. O sistema prisional do Estado. Estão lá no sistema prisional e... Eles visitavam, sim, os defensores visitavam o sistema prisional, e aí o pai falava assim, olha, eu tenho um filho que eu gostaria de registrá-lo, ele nunca foi registrado, por consequência disso ele também não está vindo me visitar. Então eles perceberam que isso era um problema muito recorrente. Muito recorrente. E a gente sabe que a aproximação com a família é um aspecto ressocializador. Então, visando esse aspecto ressocializador e facilitando também o vínculo de paternidade, o reconhecimento desse vínculo de paternidade, é simples, a Defensoria Pública ia com um termo, nesse termo o pai reconhecia aquela paternidade e logo em seguida era encaminhado para um cartório. A partir daí se elaborava uma certidão de nascimento para o filho. Esse é o prêmio de 2014? Esse foi o prêmio de 2014. Aí em 2016 você ganha um prêmio lá do consumidor, do qual o projeto o senhor integrava esse projeto, fazia parte. Como é que que projeto foi esse? Esse projeto do consumidor no ano de 2016, a gente identificava as áreas nas quais aqui os bairros pobres de São Luís estavam convivendo com o esgoto correndo a céu aberto. Então nós fizemos um termo de cooperação com a instituição de ensino, alunos coordenados pelo professor que é mestre em saneamento. Esse professor, ele ia junto com os alunos até a comunidade, fazia um relatório técnico, dizendo, olha... Identificava o problema naquela comunidade. E qual era a causa daquele problema. E informava para a gente de uma forma muito técnica, um laudo mesmo, um relatório técnico. E aí, com esse relatório técnico, a gente fazia as propugnações aos órgãos competentes. Quais seriam eles? CAEMA, quando a atribuição era a instalação da rede coletora de esgoto. E município, quando a atribuição era a galeria pluvial, para escoamento da chuva. Então, com esse projeto, nós conseguimos beneficiar alguns bairros da região central, Lira, Codozinho, no qual foi instalada uma rede coletora de esgoto, também a galeria pluvial,
e aí dando condições dignas sem judicializar, sem a necessidade de judicializar. Desse bairro a gente conseguiu por meio de um acordo com a própria concessionária e com o ente público municipal. Perfeito. E agora a gente está na Rua da Felicidade, que também é conhecida como Rua da Vala, que fica ali no João Paulo. Por meio de um acordo extrajudicial com a CAEMA já está procedendo à instalação da rede coletora de esgoto. E nós fizemos um acordo, esse aí, judicial, com o município, porque anteriormente o município estava resistente a implementar a obra e a Defensoria Pública teve que ingressar com uma ação civil pública. No bojo dessa ação civil pública foi firmado um acordo e por esse acordo o que ficou pactuado? Que após a instalação da rede coletora de esgoto pela CAEMA, o município vai trabalhar na rede pluvial. Na rede pluvial e vai urbanizar aquela área. A gente está no finalzinho do resenha. Em 2018 tem um outro projeto da Defensoria que pode dar à Defensoria aí um tricampeonato, um prêmio, 3 vezes a única defensoria do país a ganhar 3 vezes não vale. Que prêmio que é? Que prêmio não, né? Que projeto que é ainda o projeto. O prêmio vai vir depois. Espero que venha o prêmio. Espero que venha o prêmio. O projeto é um grupo, foi criado um grupo no WhatsApp com todos os secretários municipais do município de Lago da Pedra, inclusive aí o prefeito. Então, toda e qualquer demanda relacionada à Fazenda Pública Municipal, os defensores utilizam esse grupo no WhatsApp e tentam resolver o problema administrativamente. Para você ter uma ideia, o índice de resolutividade alcança quase 80% das demandas. Então, eles evitam de judicializar e ainda conseguem resolver o problema do assistido, que é o principal objetivo. Maravilha. Roberto, muito obrigado. Tá? Boa sorte, Defensoria. Sucesso na sua gestão. Tá joia, Devaldo. Muito obrigado. Valeu. Uma ótima semana para você. Eu volto na próxima quarta-feira, depois do programa Zé Cirilo, às 13h45. Até lá, boa semana a todos. Tchau.